Olá, muito boa noite. Começa nesse instante pela TV Pantanal, programa Opinião, 7 de novembro de 2022. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. A gente está começando a semana e que seja uma semana aqui produtiva, saudável, não só para todos nós aqui da equipe do Opinião, mas como principalmente ou também a você que assiste e nos acompanha há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio, sempre ao vivo de segunda a sexta aqui na TV Pantanal. Obrigado muito de coração, muito obrigado mesmo por estar conosco, não é? Hoje, por exemplo, mais uma entrevista ao vivo aqui, desta vez com o vereador por Cuiabá, deputado estadual eleito Diego Guimarães pelo Republicanos. Tem aqui as coisas da Câmara de Vereadores da capital, como tem também aquilo que pretende o Diego para o Legislativo Estadual. A gente vai falar de tudo um pouco aqui no Opinião desta noite. E você, já deixo aqui, adianto que é o nosso convidado ou convidada a interagir com a gente via WhatsApp 99932-2529 para você interagir conosco, está aí na tela, não é? Tem alguma pergunta, sugestão, não é? Elogio, crítica, enfim. Interaja conosco, você manda neste programa aqui, ao contrário do que o Lorenberg pensa. Ele pensa que é ele que manda. E não é verdade isso. Não é ele. Abaixo do Dorileu, você. Aliás, acima do Dorileu. Não, do ladinho do Dorileu, você que manda aqui no programa Opinião. Tô certo ou tô com a razão, Lorenberg? Boa noite, como vai? Vai bem? Boa noite, Paulo Coelho. Tá tudo bem, você tá certíssimo. Mas quem manda mais? É o telespectador ou é o Dorileu que manda aqui? Eu acho que é o telespectador, viu? Viu, Dorileu? Você mandou aqui mensagem para mim que agora, escutou o que ele falou aqui, né? Que você não manda nada. Boa noite e uma boa semana para nós, né? Para todos nós, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E tá sentindo mesmo, porque eu falei com ele pelo WhatsApp agora, o nosso Dorileu Leal. Então, é verdade que o Lorenberg falou, você que assiste ao programa Opinião em qualquer canto, pela internet também, não é? Pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em estar com você, muito obrigado pelo carinho da companhia. Diego Guimarães, bom tê-lo aqui, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Agora deu certo, né? Porque eu tive tentando falar trazer aqui, mas por conta do período de campanha, era uma correria danada, eu imagino que foi muito grande, foi intenso, mas valeu a pena para ele principalmente, porque foi eleito deputado estadual, por isso eu quero, inclusive, ao agradecê-lo, também parabenizá-lo, porque eu vi que foi uma campanha bonita, até comentava aqui antes de começar o programa, que o Diego foi daqueles que arregaçou a manga e foi para o trecho, pedir voto na cara do eleitor, não é? E fazer compromisso, e deu certo. Parabéns pela vitória, esse espaço continua a postos para bem informar, tanto como vereador, agora como deputado também. Eu queria que você já falasse, a princípio aí, das suas percepções, daquilo que você viu e o que você espera agora com esse novo desafio que é o Parlamento Estadual. Bom, Paulo Coelho, primeiro, boa noite, professor Lorenberg, a todos os telespectadores do programa Opinião. É uma satisfação muito grande estar aqui, seja como vereador, seja como deputado eleito. Tá difícil a agenda porque eu tenho um hábito aí, todas as campanhas que eu já participei em 2016, quando fui eleito vereador primeira vez, 2020, quando fui reeleito, e agora, 2022, com 25.907 votos. De antemão, já agradeço toda a população mato-grossense pela oportunidade, pela confiança em nos dar a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem trabalhando em prol do Estado de Mato Grosso. E eu tenho o costume de ir em todos os lugares onde eu peço voto, eu procuro voltar para agradecer. Quando o vereador em Cuiabá é mais fácil fazer isso, né? É um bairro, é uma empresa, é a casa de uma família. Agora, no estado inteiro, é uma viagem, literalmente, cada ida para agradecer. E também nós estávamos muito envolvidos até o último dia 30, na campanha do segundo turno, na campanha presidencial do segundo turno. Então, de público aqui, agradeço aos mato-grossenses, agradeço também ao Grupo Gazeta, à TV Pantanal, ao Dorileu Leal, ao Paulo Lorenberg, por sempre ter esse espaço democrático, onde podemos aqui apresentar nosso trabalho, tirar dúvidas, receber também da população algumas cobranças e da mesma forma que sempre estive disposto a estar aqui falando com o vereador, quero estar também como deputado. As perspectivas que você me pergunta são as melhores possíveis.
Temos grandes desafios pela frente. Você prometeu grandes o quê pautas. nessas suas idas aí? Que você prometeu? Se não prometeu, que compromisso você fez aí olhando para o Eu sempre dizia àqueles que eu visitava que o compromisso que eu tenho primeiro é de manter o trabalho sério e coerente que eu fiz durante 6 anos como vereador em Cuiabá. Levantando grandes pautas importantes, como por exemplo a da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, a pessoa com dislexia, com microcefalia, com doenças raras, de trabalhar em favor da educação inclusiva, levantar as pautas concernentes ao comércio. Fui um grande defensor, sou um grande defensor do comércio aqui na Câmara Municipal de Cuiabá e pretendo ser também na Assembleia Legislativa, manter também a defesa de algumas pautas concernentes à liberdade religiosa. Eu que sou adventista sétimo dia e também agradeço de público aos adventistas sétimo dia que estiveram conosco, levantar algumas pautas concernentes a algumas regiões, como por exemplo do extremo norte, Guarantã do Norte. Eu quero aqui também deixar um grande abraço à minha terra natal, onde eu tive 4.654 votos em Guarantã. Mais do que Cuiabá? Não, Cuiabá foram 12 mil votos. Foram 12. Várzea Grande, 2.600, mas Novo Mundo ali do lado, mais de 300 votos. Em Colíder, tive quase 700 votos, inclusive a cidade da minha esposa, tive 696 votos. Sinop, mais de 500 votos. Sorriso, mais de 300 votos. Matupai e Peixoto, aproximadamente 200 votos em cada cidade. Aqui na Baixada Cuiabana, Poconé, 419 votos. Quero registrar também um abraço à nossa família. Então, compromisso nós de trabalho, apresentando aquilo que nós já fizemos como vereador e o que nós pretendíamos fazer, e esse trabalho a se avançando agora como deputado. Logicamente que o nosso foco, e nós teremos um carinho todo especial e manteremos um trabalho de grande fiscalização aqui em Cuiabá, tanto do governo do estado, com relação à saúde, educação, segurança pública, quanto da prefeitura. Um dos compromissos que eu assumi com Cuiabá é que não deixaria de fazer o trabalho como faço hoje como vereador, de as UPAs, policlínicas, as UBSs, e nas escolas, nos bairros onde tem problemas, porque nossa Cuiabá, infelizmente, vive hoje um estado de abandono. Eu tenho dito que tenho um sonho de, na política, fazer renascer no coração dos cuiabanos um sentimento de orgulho pela nossa terra. Um sentimento aquele sentimento bom da cuiabania, de olhar para a nossa cidade e falar: olha que cidade bonita que nós temos, olha que cidade acolhedora que nós temos, olha que cidade em pleno desenvolvimento que nós temos. Porque o que eu percebo é que o cuiabano tem perdido ao longo do tempo esse sentimento de orgulho da nossa terra. Porque quando olha os serviços públicos na nossa cidade, olha a falta de medicamento, falta de médico. Hoje nós discutimos isso na Comissão de Saúde, na Câmara Municipal, vemos buracos, vemos uma empresa como a Águas Cuiabá que rasgou a nossa cidade, fez e aconteceu em Cuiabá, e o poder público municipal não se moveu para sequer multá-la, para obrigá-la a refazer o serviço, que seja um serviço de melhor qualidade. Se não fosse a CPI que nós instauramos na Câmara, talvez a coisa estaria até pior do que está hoje. Não estou dizendo que está bom, acho que ainda está muito ruim. Então, esse é um desejo muito grande que o Diego tem, um compromisso que o Diego assumiu com Mato Grosso, com Cuiabá, com a Baixada Cuiabana, com o Extremo Norte, com a região do Araguaia, que também nos acolheu muito bem, enfim, com todo o estado de Mato Grosso, mantendo esse trabalho que já fizemos por 6 anos aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Então, perfeito. Então, só para eu, antes de passar para o Lorenberg aqui, em Cuiabá foram 12 mil? 12.100 aproximadamente. Mais ou menos 12.019. Isso, 2019 votos. Lorenberg não deixa passar nada, 2019. Várzea Grande, quase 2.600. Só que aí você teve 5 mil, você foi o campeão de votos para vereador no último pleito, teve quanto tempo? 4.179 votos. Então, quase que triplicou, quase. Em nível de estado agora, por conta dessa situação toda aí. O Diego Guimarães. O Lorenberg gosta de fazer essas contas, eu vou até passar para ele aqui agora, porque geralmente ele fala assim: mas você teve aqui tanto, e agora teve tanto. Nem sei se vai ser esse o Lorenberg, seja à vontade. Vereador, antes de mais nada, parabenizá-lo, mas parabenizá-lo mesmo. Obrigado, Se há uma vitória justa, essa vitória foi a sua, Obrigado. a Assembleia Legislativa. Parabéns mesmo. E registrar nossa alegria de tê-lo mais uma vez aqui. Esperamos que no próximo ano esteja com mais frequência e aí como deputado estadual. Vereador, o senhor obteve 25 mil, quando o Paulo já falou, 25.907 votos, dos quais 12.019 votos em Cuiabá. Eu tenho 3 perguntas a respeito disso. A primeira delas: o senhor foi o 6º dos eleitos à Assembleia Legislativa mais votado em Cuiabá. Ficou atrás do Lúdio, que foi o campeão, do Lúdio, do Botelho, Janaína, do Faisal e do Wilson Santos. E aí vem o senhor com 12.019 votos. Na opinião do senhor, os 12.019 votos podem ser considerados uma votação extraordinária para alguém que está no 2º mandato
de vereador na cidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, a sua votação no Estado estava dentro daquilo que foi previsto? Dentro do previsto, da previsão da sua equipe, do senhor, a respeito desta votação que teve no Mato Grosso todo? E uma terceira, o senhor e a sua equipe de campanha cometeu algum erro que pode ter levado a não aumentar ou impedido não ter uma votação muito maior? Professor, primeiro, eu não tenho dúvida que ter 12 mil votos em uma capital, na nossa capital, em Cuiabá, é uma votação extraordinária. Não vou jamais ser aqui leviano ou falar que eu esperava uma votação como essa em Cuiabá. Nós tínhamos um trabalho desenvolvido em Cuiabá de 6 anos que nos creditava a possibilidade de alcançar uma votação razoável aqui, talvez de 8 a 10 mil votos. Contudo, como eu disse, a gente tem várias frentes de trabalho no nosso mandato e quando chegou na reta final eu percebi que as pessoas entenderam as nossas propostas, entenderam nossos compromissos e pediram para que o Diego estivesse na Assembleia Legislativa. Na quinta-feira que antecedeu as eleições, nós fizemos uma reunião onde tinham aproximadamente 750 pessoas. 750 pessoas com desejo e com uma vibração, com uma energia e com um desejo de ver o Diego deputado. Estar conosco na Assembleia Legislativa. Nós usávamos uma frase que é: Diego é você na Assembleia. Então, essas pessoas, elas abraçaram. Naquele momento eu senti um acalento no meu coração de falar: o trabalho em Cuiabá está bem feito. Até que terminou aquele dia, ainda naquela noite eu fui para o norte, fui para Guarantã do Norte, onde eu tinha um compromisso de encerrar minha campanha em Guarantã do Norte. Fiz a sexta-feira o comércio de Guarantã do Norte, no sábado eu descansei, que nós adventistas não trabalhamos ao sábado, não trabalhamos os 8 sábados de campanha, dos 45 dias de campanha, por 8 dias nós não trabalhamos e nem a minha equipe trabalhava. Era terminantemente proibido e eu pedi até aos voluntários que não trabalhassem aos sábados, porque se eles estivessem trabalhando, pedindo voto para mim, automaticamente estariam trabalhando por mim. Então eu fiz esse pedido, todos respeitaram muito. E aí eu vou responder já a segunda pergunta. No retorno de Guarantã, nós ficamos até as 7 horas da noite, eu e minha esposa em Guarantã, passamos em Colíder, estava encerrando uma carreata pró-Bolsonaro, nós participamos brevemente ali nas ruas com alguns amigos e apoiadores. Quero aqui registrar também um abraço ao Leandro Chardong, um grande amigo nosso de Colíder, que nos apoiou e nos ajudou a chegar aos 696 votos lá. E dali nós começamos nosso regresso a Cuiabá. Dormimos em Nova Mutum e no domingo pela manhã, precisava vir votar, peguei a estrada logo cedo e vim com a minha esposa e falei: amor, abre a calculadora. E começamos a fazer contas. Tal. E quando finalizou, depois de 1h30 mais ou menos de trajeto, falei: soma aí, quantos deu? E ela falou: 25.350 votos. Eu falei: printa essa tela. E ela printou a tela e nós erramos por 600 votos ali, a nosso somatório. Logicamente que no início da campanha nós não tínhamos uma perspectiva de alcançar tão alta votação. Tinha uma perspectiva de 15 a 20 mil votos, acreditando que poderíamos chegar a isso. Mas no dia da eleição eu somei essa votação, errando por 600 votos. E é impressionante, professor, talvez igual o professor, eu gosto muito de fazer conta, e gosto muito de política, gosto muito de fazer uma campanha e ter ela organizada. Nossas campanhas são muito organizadas. Na eleição de vereador em 2020, no sábado à noite eu fiz a mesma coisa. Aí foi na agenda da minha esposa. E no meu cálculo deu 4.200 votos. E eu errei por 21 votos. Nós tivemos 4.179 votos. Isso se deve à organização, isso se deve também à potencialidade, que a gente conhece bem a nossa equipe. Te falar que nós tivemos algum erro que poderia nos dar mais votos, eu posso dizer que eu não acredito que... Erros tem em uma campanha, só que existem alguns acertos que dão melhores do que aquilo que a gente imagina. Então, toda a equipe que teve no marketing, toda a equipe que teve no jurídico, na parte contábil, pessoal de rua, os amigos, os voluntários, minha família, aqueles amigos dos amigos que sequer conheciam o Diego Guimarães e confiaram na nossa campanha, eu acredito que deram o melhor de si e acertaram muito mais do que erraram, porque o resultado foi posto. Fomos aí o deputado mais votado também do nosso partido, Republicanos, que elegeu 2 cadeiras. Então, estou muito feliz e não tenho nenhuma ressalva a fazer quanto à nossa campanha eleitoral. Tem que ter uma confiança muito grande naquilo que vê, né? Para você fazer uma estimativa, a gente deve ter mais ou menos... Não porque você vai nas reuniões, você sabe, olho no olho, sabe aquilo que está sendo absorvido pelas pessoas, não é? Então, para você chegar e fazer esse cálculo e quase que bater, errou por pouco, não é? E esse por pouco aí, a minha pergunta
te elegeria 25 mil e... 350, sim. Elegeria, né? Sim. Olha só, essas idas e vindas para o interior aí, com que estrutura você contou? Foi o fundo partidário? O que teve aí de... Como é que foi a sua... O que te custeou? O que custeou essa Olha, sua... Paulo, nós tivemos muito pouco, né? A nossa campanha foi movida pelo voluntariado e por doações de amigos. Não usamos o fundo partidário e, em suma, foi literalmente isso, né? Rodamos muito. Em pré-campanha e campanha, eu salvo engano, nós andamos mais de 40 mil quilômetros no estado de Mato Grosso. Não tivemos oportunidade de fazer nenhuma viagem aérea, não tivemos avião na nossa campanha. E foram doações de amigos. Nossa prestação de conta está no DivulgaCand, todos podem olhar. Durante a campanha nós avisamos que não usaríamos o fundo eleitoral, mas o partido nos deu suporte, partido muito organizado, partido que também nos possibilitou entrar nessa chapa exitosa. E aí eu também faço aqui coro e louvor ao trabalho do Adilto Saquete, nosso presidente estadual, ao vice-governador Taviano Pivetta, também ao Eduardo Magalhães, pastor Eduardo Magalhães, vereador em Cuiabá, que atua no Republicanos há mais tempo do que nós e que ajudou a organizar essa chapa. Então foi muito no voluntariado. Nós chegamos a fazer jantar de arrecadação, onde cada um ajudou com um pouquinho, uma cota de cada amigo, e dessa forma que nós tocamos. Então foi uma campanha realmente coletiva, uma campanha de união, de pessoas que acreditaram no projeto, de pessoas que abraçaram o projeto. Eu sempre digo que muitas vezes uma campanha mais vale uma doação de R$1.000 do que às vezes uma doação de 10, 20, 30, 50 mil reais. Porque muitas vezes aquele que ajuda com 1.000 é pouco, parece. Só que o fato dele doar também é uma demonstração de que ele está dentro da campanha contigo, ele quer que você se eleja, e mais do que isso, ele nos dá a liberdade de que nós possamos ter uma eleição sem grandes compromissos, seja com A, com B ou com C, e sem que a gente deva favores. A realidade é que a nossa grande dívida é com o Mato Grosso, é com aqueles que nos apoiaram, é com aqueles que dependem do serviço público em Mato Grosso e que nos dá essa liberdade de atuar. Você tem essa liberdade. É muito bom isso. Esse resultado te dá essa liberdade. E também nos faz assim, eu uso muito isso, Paulo, durante o mandato, antes de tomar qualquer decisão. Hoje é uma decisão concernente ao comércio, uma lei que vai ser votada sobre o comércio. Eu ligo para 5 ou 10 amigos do comércio antes de tomar uma decisão. É uma lei que vai tratar de servidor público. Eu ligo para 5, 10 amigos que são servidores públicos. É uma lei que vai tratar sobre saúde. Eu ligo para quem entende de saúde. Claro. Porque eu quero a participação dele, porque nós não sabemos tudo. É impossível o parlamentar falar que sabe com profundidade todos os assuntos que são tratados dentro de uma casa de leis. Professor Hollenberg. Vereador, o seu partido republicano fez parte da aliança da reeleição do governador Mauro Mendes. O senhor, uma vez empossado a partir do dia 1º, dia 2 de fevereiro, né? 2 de fevereiro, o senhor vai ficar na base, vai manter-se na base do governo, e por quê manterá na base do governo? Esse termo base e oposição, ele é bem, muitas das vezes ele é bem, é um rótulo difícil de carregar, né? Por exemplo, o Diego é oposição ao Emanuel. Por que o Diego é oposição ao Emanuel? Porque ele é crítico ao Emanuel. Mas se ele é crítico ao Emanuel, porque a gestão do Emanuel é ruim. É muito deficitária, deixa muito a desejar. Mas se pegar minhas votações do projeto de leis que foram para a Câmara Municipal, eu votei favorável à maioria dos projetos de lei mandados pelo Emanuel. Acho que 90% eu votei favorável. Projeto de leis bons eu voto favorável, projeto de leis ruins eu voto contra. Ah, Diego, você vai ser base ou oposição do Mauro Mendes. Eu vou ser a mesma coerência que eu sigo. Onde eu ver que está errado, você pode ter certeza que eu vou criticar, vou bater, vou gritar na tribuna, vou chamar a secretária para tirar dúvida, como hoje eu liguei para a secretária de saúde para saber o que está acontecendo com a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Mesmo sendo uma oposição, eu ligo antes. Quero saber, secretário, está faltando médico. PSF, na UBS, lá no Jardim Vitória, está faltando. E quem está nos acompanhando sabe o que eu estou falando. Está faltando medicamento básico, está faltando abocate, está faltando tramal, está faltando dipirona. O que está acontecendo? E é esse mesmo trabalho que eu vou fazer agora. Também não dá, professor, de se comparar uma gestão fracassada como a do Emanuel Pinheiro com uma gestão como a do Mauro Mendes, que vem dando certo. Com uma reeleição aí avassaladora, mais de 60%, 70% dos votos o Mauro Mendes teve. Ele foi aprovado nas urnas com êxito e com louvor. E eu posso dizer que rodei também aí aproximadamente uns 30 municípios desse estado, e por onde eu andei, rodovia estadual bem pavimentada, tá? Nos municípios, as conversas que eu tenho com quem mora, ou até mesmo com gestores, o município está recebendo recurso, o repasse da saúde está em dia, o estado está presente, então é diferente.
Até outro dia eu falei isso também em uma entrevista, eu falei, não dá de se comparar uma gestão Mauro Mendes com a do Emanuel Pinheiro. O modelo de gestão é outro, o jeito de fazer política é outro e as entregas são outras. O Emanuel Pinheiro ainda está naquele fisiologismo político de cabide de emprego, um esqueminha aqui, um esqueminha ali, uma operação um dia, no outro dia outra operação, não se importa com as dores da população, enquanto a gente vê com a gestão Mauro Mendes que está tendo entregas, grandes entregas. Hoje, por exemplo, foi lançar a Ferrovia Rumo, que vai chegar a Cuiabá. Olha que avanço isso pode trazer para Cuiabá, quando a gente olha para o aspecto da agroindustrialização, que a gente tanto sonha em chegar em Cuiabá, tendo a logística, tendo como fazer o escoamento dessa produção, seja ela de grão, seja ela de produção agroindustrial, isso nos trará um grande ganho para a Baixada Cuiabana. E isso é a grande diferença de uma gestão para outra. Uma gestão que, a meu ver, é um barco afundando, e salve quem puder, eu falei isso outro dia na tribuna da Câmara, aos vereadores da Câmara Municipal que ainda se mantém na base de Emanuel, eu repito, o barco está afundando e tem pouco colete salva-vida. Mas, vereador... Quem pular primeiro se salva. Agora, uma gestão Mauro Mendes que vem dando certo. Falar que você base oposição, só para completar a resposta, pergunta a partir de 2023, o senhor deputado estadual ficará ou não ficará na base do governo Mauro Mendes? O Diego será um deputado independente, como sempre fui, coerente. Se tiver que votar favorável, fazer defesa do governo, onde eu entender que a coerência está do lado do governo, eu vou fazer. Se tiver que criticar o governo, tiver que apontar os erros do governo e subir numa tribuna e falar, eu vou fazer, como sempre fiz. Então, essa resposta, logicamente, que talvez nosso posicionamento, elogiando uma hora a gestão, falando de uma coisa que foi um acerto, participando de um ato público, o governador, vamos falar, o Diego é base. Mas nosso partido faz parte, logicamente, do governo. Tem o vice-governador atualmente em exercício, o Otaviano Pivetta, que para mim é um grande líder do estado de Mato Grosso, que nós ouvimos muito, converso muito com ele, ligo, tiro dúvidas, mas não faz da gente uma base daquela base, como eu repito o que eu comecei a falar, esses rótulos, eles acabam sendo difíceis de você assumir eles, porque eu reitero, serei um deputado independente, um deputado que vai atuar conforme suas convicções, no que tiver bom, ok, no que tiver ruim, eu estou pronto para criticar também. Cobrar isso, hein? Se pisar na bola lá, mas o Diego ficou calado, rapaz. Não, a gente vai estar aqui para falar e se tiver certo também, a gente está aqui também para aplaudir, porque aquilo que é certo a gente tem que realmente louvar. Tempinho só para o intervalo comercial? Sim, senhor. A gente vai para o intervalo e volta num instante só aqui com o Diego Guimarães. Não sai daí. Cá estamos de volta apresentando aqui o programa Opinião com o Diego Guimarães, deputado estadual eleito pelos republicanos. Enquanto isso não acontece, a assunção não acontece, a diplomação não acontecem, ele continua respondendo como vereador por Cuiabá, e não é qualquer vereador não, foi o mais votado no pleito anterior. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero agora abrir espaço para o www.gazetadigital.com.br. A primeira, o caríssimo Diego fez menção agora há pouco, a primeira ferrovia mato-grossense começou a ser construída nesta segunda-feira 7, após cerimônia realizada com autoridades políticas do estado no município de Rondonópolis, que fica a 218 quilômetros da capital. A obra será executada pela Rumo S.A. Durante coletiva de imprensa, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, afirmou que o projeto deve desafogar as rodovias de Mato Grosso e colaborar para o desenvolvimento logístico, principalmente para o transporte de cargas. Aspas para o Mauro Mendes. A BR-163 está hoje estrangulada, é um grande gargalo logístico para os mato-grossenses. Mas quando falamos em investimentos ferroviários, não estamos apenas cuidando da atividade econômica da produção, estamos cuidando das vidas das pessoas, das milhares de pessoas que passam por essa estrada e que terão muito mais segurança, fecha aspas, afirmou Mauro Mendes. A ferrovia autorizada terá 730 quilômetros de trilhos
em 2 ramais, um ligando Rondonópolis até Cuiabá e o outro ligando Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. A Rumo deverá investir mais de 11 bilhões de reais na obra, gerando empregos diretos e indiretos. Olha só, um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, aterrissou na tarde desta segunda-feira, dia 7, no aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop, que fica a 500 quilômetros ao norte de Cuiabá. A aeronave traz com policiais rodoviários federais para reforçar a segurança no estado em meio às manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Segundo informações, são mais de 100 agentes. Eles devem se juntar a outros homens da Polícia Rodoviária Federal, PRF, e da Polícia Militar, que trabalham na vigília das rodovias federais e estaduais, respectivamente, a fim de evitar aí novos bloqueios. A chegada desses agentes aí se dá 24 horas depois da reunião realizada na tarde de domingo, dia 6, em Cuiabá, com a participação aí do secretário estadual de Segurança Pública, o Alexandre Bustamante, e também o Carlos Paim, e também Alfredo Carrijo, representantes aí do Ministério da Justiça. Mais detalhes aí, ó, no Gazeta Digital. É só clicar e se informar muito bem, www.gazetadigital.com.br. Ô, Lorenberg, essa manifestação que está acontecendo, rapaz, aí desde domingo, não esse domingo agora, hoje está com 8 dias, não é? Após a revelação do resultado das urnas, Brasil adentro ou Brasil afora, de onde você estiver, muita gente apostando que ela fosse enfraquecer logo no feriado de 2 finados, e não enfraqueceu, ela continua ganhando corpo. O que parece, eu queria que até que o Diego também, que é bolsonarista, comentasse, parece assim que os focos estão um pouco dispersos, uma hora é uma coisa, outra hora... Eu sei que uma coisa que é universal, que é linear, que eles estão querendo mais transparência, eles estão concordando com o que foi apresentado, mas o que estão pedindo, assim, não está faltando um pouco de liderança nisso tudo? Eu queria que você desse uma palhinha, não muito demorada, sobre esse assunto. Muito rapidamente, amigo telespectador. Veja, a manifestação, eu sempre vou apostar e vou apoiar qualquer tipo de manifestação. Pode ter uma pessoa só. Eu vou dizer e elogiar essa manifestação, por uma razão muito simples. Quando você se manifesta, você se posiciona, e todo posicionamento é político. Por essa razão, um país que quer ser democrático, como o nosso, que quer ser democrático, toda manifestação será bem-vinda. Cabe ao Estado garantir essa manifestação. Porém, cabe também ao Estado impedir que essa manifestação venha impedir o ir e vir das pessoas. Veja, cabe ao Estado garantir as pessoas de fazerem manifestação, mas também cabe ao Estado impedir que essa manifestação venha impedir, mais uma vez, que as pessoas possam ir e vir. Lá no artigo 144, parágrafo 2º da Constituição, dá muito claro a respeito da Polícia Rodoviária Federal, que não cumpriu o seu papel lá no início. Foi preciso uma determinação do Supremo Tribunal Federal a respeito. Ora, cabe aqui uma outra observação, amigos. Qual a razão da manifestação? Veja, eu não discuto a manifestação, que ela é sempre bem-vinda e eu vou sempre elogiar. Mas o foco qual é? Descontentamento, insatisfação pelo resultado das urnas. Não vai resolver o problema. As urnas não serão mudadas por causa da manifestação. Ok. Ô, Diego, aproveitar até explorar um pouco a condição de advogado
bons advogados que esse município tem, que esse estado tem, que é o Diego Guimarães. Muita gente não sabe, é um vereador lá. Não, é um baita de um advogado. Sob os olhos da legislação, não é? Os manifestantes estão pedindo certo? Porque eu estou vendo meio perdido, era intervenção militar, intervenção federal, tem uma maioria, pelo que eu observei, agora falando do SOS Forças Armadas, né? O Socorro Forças Armadas. O que diz uma coisa, o que diz a outra, qual que é o certo a pedir, né, nesse momento? Ô Paulo, eu não sou um constitucionalista tão sábio quanto o professor Lorenberg, mas a intervenção federal acontece quando o ente federal, a União, por algum motivo constitucionalmente justificado, ele intervém nos estados. A intervenção militar, aí é sim a tomada do poder pelos militares. E a SOS Forças Armadas, confesso que eu não sei ainda o que seria isso. Mas, em suma, o que a gente percebe das manifestações legítimas, democráticas, dentro das 4 linhas da Constituição, como bem disse o professor Lorenberg, que ela vem de uma revolta da população. Por conta de todo, eu vou falar, todo o conjunto da obra aí que levou à eleição do Lula. O ativismo do Poder Judiciário, o excesso, talvez, de intervenção no direito de manifestação das pessoas, cerceando algumas liberdades de manifestação, o corte de redes sociais de algumas pessoas. Por fim, aí eu acho alguns absurdos e também exageros que o TSE cometeu ao julgar algumas situações para o lado A ou para o lado B. E aí uma situação que para mim me estranhou muito, que o Alexandre Moraes fez e pouca gente falou, foi a autorização de transporte de eleitores, ainda que público. Em regra, o transporte de eleitor no dia de eleição é proibido. Aí foi autorizado o transporte público, mas nós sabemos que não é fácil de controlar isso. Enquanto foi proibido o transporte de eleitores, era fácil de controlar, porque um carro, 4, 5 pessoas, a fiscalização poderia parar e perguntar por que estava transportando essas pessoas. Sempre foi proibido. Então, até que sempre respaldamos aí as pessoas que trabalham conosco, falam, gente, no dia da eleição, cada um vota e volta para casa. E nesse ano não. Veio o TSE e praticamente aí regulamentou, legislou, autorizou o transporte de eleitores, o que nunca aconteceu antes durante as eleições brasileiras. E aí as pessoas também têm uma revolta quanto muito suspeito. Eu não estou aqui para levantar dúvida, eu fui eleito 3 vezes com as urnas eletrônicas, não cabe a mim fazer essa dúvida, mas sempre disse também, quando as pessoas pediram o voto impresso, foi qual é a dificuldade de ter uma impressora do lado da urna, a pessoa vota, confere o seu voto e deposita em uma urna eletrônica, uma urna física, para que depois faça a recontagem e tenha a completa auditoria sem problema nenhum. Refutaria todos os problemas que hoje estão aparecendo de pessoas dizendo, urna tal deu 100% dos votos para um, urna tal deu 100% dos votos para outro. Qual era a dificuldade de se aprovar que, pelo menos aí num percentual de urnas do Brasil, ou 100% delas ainda que fosse, que os votos fossem impressos de uma impressora, a pessoa pegasse, sim, votei no Bolsonaro, depositar, lógico, ninguém vai sair com um comprovante de votação, né, para levar lá para fora, sim, e mostrar para alguém, depositar-se em uma urna e que mais tarde, se alguém levantasse suspeito, pedir a recontagem dos votos, essa recontagem poderia acontecer tranquilamente. Então, acho que a democracia do Brasil está fortalecida, eu confio muito nas instituições, contudo, eu acho que alguns ajustes precisam ser feitos para que essa dúvida não paire mais na cabeça do eleitor e que está levando essas manifestações que, desde que pacífica, desde que ordeiras e que não atrapalham também o direito de ir e vir dos demais, para mim, são legítimas e devem acontecer. Eu concordo plenamente com o Lorenberg falou, que você falou também, que esse negócio de interditar, queimar pneus, essas coisas, isso não é coisa de gente civilizada, e, além do que, é ilegal. Não é? Eu também devo concordar com o Diego que é mais do que resultado, na minha opinião, aí é uma opinião só, viu? É mais do que resultado do domingo, dia 30. É todo um conjunto de situações que causaram insatisfação. O STF, a Justiça Eleitoral não deveria ter lado e a pendência que foi, né, foi pendente para um lado. Isso foi claro nas decisões que foram tomadas. Uma delas foi essa situação aí do transporte coletivo, né? Outra coisa pode chamar um cara de genocida, mas não pode chamar o outro de ladrão, de presidiário, por exemplo. Então, assim, qual foi a balança, qual foi o medidor disso tudo aí? Então, eu tenho essa avaliação também.
Eu acho que a maioria dessas pessoas que estão em manifestação nesse momento a maioria pensa dessa forma também, que houve uma coisa pendente, né? Um lado estava muito mais do que o outro. Agora, e uma informação que eu quero dar também aqui, que eu tive essa informação agora no final da tarde, é que, lembra do tal relatório das Forças Armadas, esperado para segunda-feira, também conhecido como hoje, não sairá hoje, não sairá amanhã, e as Forças Armadas hoje, pelo que eu li de fonte oficial, né, será quarta-feira. Será enviado quarta-feira para o Tribunal Superior Eleitoral. Há uma nota oficial do Ministério da Defesa, está no site oficial do Ministério da Defesa informando isso. Quarta-feira. Na quarta-feira será entregue ao TSE o relatório das Forças Armadas sobre a auditoria que eles realizaram nas urnas eletrônicas. Tem um fator também aí que é chamado já na geopolítica falando, né? Que estão aguardando também a situação lá nos Estados Unidos, porque o Congresso dos Estados Unidos será definido entre hoje e amanhã. Parece, pelo desenhar lá, que os republicanos terão maioria e com isso ficaria muito mais difícil do governo Biden tentar uma interferência, já que o Brasil faz parte da Organização dos Estados Americanos, não é? E, no caso aí, como o Biden é de uma tendência de esquerda, de um espectro mais de esquerda, poderia haver isso aí, estão tentando contar com isso. Mas eu não sei, eu sei que isso está sendo cogitado também pelos analistas de política. Então, essa questão do tal relatório aí, que não sei o que vai dar, se vai ser isso que o Lorenberg falou, que não vai interferir em nada no resultado, talvez não interfira realmente, ou talvez vai saber o quê, né? Mas, enfim, retomemos para cá. Lorenberg, esteja bom, à vontade. Vereador, no dia 5 de outubro deste ano, a Câmara Cuiabana cassou o mandato do vereador Tenente Pacola. Aliás, hoje tem uma decisão do juiz que não aceitou, rejeitou o pedido do advogado do ex-vereador Tenente Pacola. A minha pergunta são 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas, vereador, porque eu gostaria muito da opinião sua a respeito. O primeiro, o senhor esteve presente na sessão e como o senhor votou? Essa é a primeira pergunta. Na sua opinião, a Câmara Cuiabana agiu corretamente ao cassar o mandato do vereador Tenente Pacola ou não? E a terceira e última, por que o senhor votou a favor, ou votou contra, ou não votou, ou não estava presente à sessão? Eu quero pedir, já que são 3 perguntas, não dá para responder nesse bloco, porque estão buzinando aqui no meu ouvido que eu tenho um intervalo comercial. Então, o caríssimo Diego Guimarães responde a essas 3 perguntas do Lorenberg, assim que a gente, rapidão, assim que a gente voltar do intervalo. Um instante só. Pois bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Opinião desta segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Já tem as respostas aqui do Diego Guimarães, as 3 perguntas que o Lorenberg deixou no bloco anterior. Antes, porém, tem um recado muito importante aí da MaxLog para você. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a MaxLog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a MaxLog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A MaxLog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A MaxLog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à MaxLog pelo 65 3611 6900. MaxLog, excelência em logística. Pois bem, agora sim, obrigado aí.
Uma vez, o Diego Guimarães, nosso entrevistado desta noite. Diego Guimarães, vereador por Cuiabá e também deputado estadual eleito. Meu caríssimo Lorenberg deixou 3 perguntas no bloco anterior, no finalzinho do bloco. Eu até pedi para deixar para responder nesse início de bloco, porque são perguntas importantes, né? E são 3 também, sobre o caso Pacola. Salvo engano, qual foi a sua opinião sobre se agiu correto, por que o senhor votou assim ou assado, se votou a favor, se não votou, enfim, e que mais? Enfim, você lembra das perguntas? Sim, primeiro, se eu estava em sessão, eu não estava, eu me licenciei no final do mês de, salvo engano, de agosto, para me dedicar à campanha eleitoral e regressei agora, meados de outubro. Licença sem remuneração, importante dizer à população, me licenciei da Câmara para me dedicar à campanha eleitoral, então eu não votei, quem está em meu lugar é Felipe Correia. Se eu acho que foi certo ou não a cassação. Professor, não tive a oportunidade de me debruçar nos autos do processo legislativo que levou à cassação do Pacola. O que eu sei, e aí eu acho que é uma das falhas que o processo tem, é que as testemunhas arroladas pelo Pacola não foram ouvidas. Tá? E para além disso, outra falha procedimental que eu sei que aconteceu, até hoje eu li a decisão do juiz Miraglia, salvo engano foi quem deu a decisão hoje negando a liminar ao Pacola, um dos erros é que a vereadora Edna foi quem representou o Pacola e ela também foi o voto decisivo para a sua cassação, já que a cassação foi por 13 votos. Um voto a menos, o Pacola não teria sido cassado. Penso eu, interpretando a legislação, e o decreto 201 assim o diz, que quem propõe a cassação não poderia votar. Inclusive há a súmula do STF já falando sobre o assunto, inclusive decisões que dizem isso, que deve ser aplicado do decreto 201. O juiz que julgou essa liminar hoje, ele descartou a legislação federal e aplicou apenas salvo engano, o regimento interno, o código de ética da Câmara Municipal. Há ainda uma discussão jurídica a ser aí debatida no aspecto quanto ao procedimento, e não é o mérito aqui que eu estou falando, é o procedimento, porque toda e qualquer pessoa, independente qual seja o cenário, independente qual seja a situação, ela tem direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. E pelo que vejo nesse processo não houve devido processo legal, não houve a integral ampla defesa e também o contraditório ao Pacola. Então é um caso que eu acho que ainda vai dar muito o que se falar pela frente, mas não tem aí um juízo de valor, um mérito formado, muito embora eu acredite aí que todos saíram perdendo nesse caso, a família do Japão nem se fala, né? Perdeu uma vida, o Pacola, muito embora extremamente preparado, convicto de que estava agindo corretamente e que naquela situação só ele, quem estava ali, pode dizer o que ele estava vivendo, já que havia ali um caso que poderia levar talvez a uma morte de uma mulher, e ele pelo menos visualizou isso e as pessoas gritavam, pelo que eu li dos noticiários, de que poderia ocorrer ali um feminicídio. Então é um caso que precisa ser muito bem analisado, com todo o contexto probatório bem produzido, tanto na esfera legislativa, política, para um julgamento político dele, quanto na esfera criminal, que ele está respondendo e está tramitando ainda no Poder Judiciário um processo criminal contra ele, que sequer, salvo engano, ainda teve uma denúncia, mas ainda não teve a pronúncia dele, que aí quando ele se for responsabilizado pela morte de forma dolosa, ele vai ao tribunal de júri, né? Então, é um caso que eu acredito que o desenrolar dele ainda vai longe aí, Paulo. Tá certo. Olha só, trocando de assunto e bem rapidão, o Diego Guimarães presidiu a CPI lá no âmbito da Câmara Municipal, não é? Preside a CPI da Águas Cuiabá. Eu sei que deu muita polêmica, nós noticiamos muita coisa aqui, já teve gente que teve tiririca da vida aqui, como, por exemplo, o vice-prefeito, que não concordava e acho que até agora não concorda, esses rasgos que são feitos aí pela empresa, a companhia de abastecimento de água, e dentre outros itens que foram alvo da CPI. Eu queria que você falasse, em síntese, sobre essa CPI. O vice-prefeito fica tiririca, mas não age, né? O Estopa e o Emanuel nada fizeram enquanto a Águas Cuiabá deitou e rolou na nossa cidade, passando a rede de esgoto e cobrando de você, cidadão, aí 90% do que você pagar de taxa de água, você passou a pagar mais 90% a título de taxa de esgoto. Se não fosse a CPI que nós propusemos, que levou a Águas Cuiabá a parar o serviço, depois o prefeito emitiu um decreto suspendendo o serviço da Águas Cuiabá, foi muito desse serviço mal feito, foi refeito. Contudo, aí eu tenho também algumas coisas que desenrolaram agora ao final. Nós fizemos uma representação no Tribunal de Contas, pedi a suspensão da taxa de esgoto em Cuiabá, porque se o serviço, da entrega
das obras foi mal feito, ele sequer deveria ter sido recebido, e não sendo recebido, na minha visão, não poderia começar a cobrar uma taxa de esgoto do município cuiabano. E mais, nós não visualizamos em toda a CPI a clareza de quanto custa o serviço de coleta e tratamento de esgoto em Cuiabá. Então, se eu não sei quanto custa a coleta, quanto custa o tratamento, como eu posso saber se cobrar 90% é o justo do cidadão cuiabano ou se a empresa está tendo lucro abusivo? Se ela está tendo um lucro acima daquilo que pode no contrato. Por isso, eu representei ao Tribunal de Contas, o conselheiro Antônio Joaquim acolheu a nossa representação e pediu pela formação de uma mesa técnica, onde sentarão todos os atores à mesa, a Prefeitura, Águas Cuiabá, a Arsec, que é a agência que deveria também fazer a fiscalização e não faz, o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal, para que juntos a gente possa debater esse assunto de maneira mais aprofundada. E agora, no meu retorno à Câmara, eu fui surpreendido por uma resolução da Câmara Municipal que me tirou da presidência. Amanhã, em plenário, a gente vai conversar ainda sobre isso. Acredito que agora, com o meu retorno à Câmara, eu deveria voltar à presidência. Contudo, eu recebi um ofício do vereador Chico 2000, que me parece que foi quem recebeu essa atribuição, porque o regimento interno fala que a substituição é ocasional. Então, o meu retorno à Câmara, acredito que eu retorno à presidência dessa CPI, que nós temos aí mais 20 dias para emitir relatório e finalizar ela. Só sob pena deles não o fazendo, eles estão aí me tomando a presidência dessa importante CPI. Mas muito que nós tínhamos para produzir de documento já foi produzido. As fiscalizações foram feitas, inclusive uma empresa que faz fiscalização para o DENIT, para obras do Estado e do município, quanto à qualidade das obras, fez perfuração nas obras feitas pela Águas Cuiabá e foi constatado os 8 furos feitos, em todos falhas graves de compactação, de material utilizado, granulometria, de espessura da lama asfáltica colocada, que levou àquele recalque, aquele afundamento das obras em Cuiabá. E eu garanto à população cuiabana que, independente de qual seja o resultado agora na Câmara quanto à presidência da CPI, eu vou até o final nesse caso. Como deputado estadual, a gente vai continuar pegando o pé da Águas Cuiabá, porque entendo que hoje o Cuiabá está pagando valor abusivo de taxa de esgoto e isso não deve permanecer. É feio, é horrível esse negócio desses rasos que são feitos aí e depois, quando fazem, eu já vi na minha rua, né? Alguns ficam desnivelados, já vi acidentes com pessoal de moto, de bike, é complicado isso. Professor. Vereador, foram eleitos 6 novos rostos para a Assembleia Legislativa, dos quais 3 vereadores, 2 de Cuiabá e 1 de Várzea Grande. Se não houver nenhuma mudança, nós teremos essas 6 pessoas lá dentro da Assembleia. Na opinião do senhor, já que o senhor está no 2º mandato de vereador em Cuiabá, essas 6 pessoas pode reoxigenar a Assembleia Legislativa no que diz respeito à fiscalização, que convenhamos, eu estou dando a minha opinião, a atual legislatura da Assembleia Legislativa foi um fracasso no que diz a fiscalização do Poder Executivo. O senhor acha que vai reoxigenar a fiscalização na Assembleia Legislativa? Professor, eu posso falar pelo Diego Guimarães. São 6 novos deputados, mas não conheço, salvo o Juca do Guaraná, que é parlamentar conosco aqui na Câmara de Cuiabá. Os demais não conheço a atuação parlamentar, o trabalho também realizado pelo Cláudio, pelo BA2A1, Júlio Campos, e eu não me lembro qual é o outro. De Rondonópolis, o né? Cláudio, o Cláudio paisagista. Candidato a prefeito. Não sei dizer por eles, mas o Diego eu posso dizer para vocês que o nosso trabalho vai ser muito semelhante ao que a gente faz aqui em Cuiabá. Eu sempre falei que a oposição que existe na Assembleia Legislativa, os parlamentares que se propuseram a fiscalizar, eles fiscalizavam muito de redes sociais. Eu falo, o Diego está nas redes sociais. O Diego fiscaliza e lança nas redes sociais. Só que nós temos resultado, professor. Nós temos uma CPI dos medicamentos que levou à prisão de um secretário. Nós temos a CPI da CEMOB que levou o ex-secretário, o Antenor Figueiredo, se afastar por conta de semáforos inteligentes, aí superfaturados, o valor de 15 milhões de reais. Nós tivemos aí, encontramos 30 milhões de reais de medicamentos vencidos na central de distribuição de medicamentos de Cuiabá. Durante a pandemia também, superfaturamento da ivermectina, 70 UTIs que faltavam, as UTIs fantasmas em Cuiabá, tudo isso não pode ser esquecido. Foi um trabalho sério de fiscalização nosso, comprovado com investigação e também com procedimentos em trâmite perante a Delegacia Fazendária de Combate à Corrupção e o Ministério Público. Já ao nível estadual, muito embora também, repito, não estamos aqui para fazer comparação das gestões, acredito que também a gestão Mauro Mendes seja muito mais proba, acredito não tem dúvida, né, que é muito mais proba do que a gestão Emanuel Pinheiro. Os deputados se basearam apenas em
ficar talvez fazendo dancinha em redes sociais, videozinho bravo na rede social. Isso não é uma fiscalização efetiva que dá resultado para a população. E a fiscalização do parlamentar também nem sempre deve ficar no aspecto de encontrar os gargalos do dinheiro público. Se não há, você pode fiscalizar quanto à boa aplicação do dinheiro público para falar para o gestor, não aplica esse dinheiro aqui. Você pode aplicar ali que vai dar mais resultado. Gestor, não gaste dinheiro com isso, vamos gastar com aquilo. Mas fazendo isso de forma efetiva, com representação em tribunais de contas, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas do Estado. Então, o que eu posso garantir, professor, e aí eu levo isso, outro dia me perguntaram, Diego, qual que é o maior saldo que você dá dos 6 anos na Câmara Municipal de Cuiabá? Eu posso olhar para a população cuiabana e muitos sequer se lembram daquela triste pecha que tinha a Câmara Municipal de Cuiabá. Não estou dizendo que lá não acontecem coisas horríveis. Ainda acontece, mas muito do que foi feito de fiscalização, de atuação parlamentar, de comunicação, de apresentar à população e de estar próximo da população por nós na Câmara Municipal, e aqui eu quero também dar o mérito a outros colegas meus, como o Abílio, a eleito deputado federal, Felipe Velaton, que foi muito bem votado deputado federal, Dilemar Alencar, Marcelo Bussic, agora a Michele está lá também fazendo um grande trabalho também de fiscalização, se deve a esses vereadores, que a população passou a olhar lá para dentro e falar, opa, ali existe uma luz no fim do túnel. Existem pessoas que estão olhando por nós. Então, eu quero ser essa luz no fim do túnel na Assembleia Legislativa. Olha só, caminhando para o final aqui, vereador Diego, eu vou perguntar para o deputado eleito. Eu vi, dentre as suas propostas aqui, rapaz, e eu vou lhe perguntar, vou lhe provocar, como diz Lorenberg Alves, se eu enxergar aqui, que está difícil. Tá, eu lembrei. Eu enxergo inconstitucionalidade, né, quando você propõe a Delegacia da Saúde, pelo visto de iniciativa, não é? Aí, só que eu vou lhe perguntar se não tem visto de iniciativa Não, nisso. nós propormos uma lei para criar a delegacia, sim, é inconstitucional. Agora, nós fazermos um movimento político que leve o executivo a entender que precisa ter uma delegacia da saúde... Um anteprojeto, por exemplo. Com certeza. Não, e fazer um movimento, um convencimento com dados. Porque a Delegacia da Saúde, dentre todos os serviços públicos, ela é a mais específica que tem. As compras na saúde são diferentes, a urgência na saúde é outra, e muitos se valem disso para fazer corrupção. E é o que acontece em Cuiabá. Essa delegacia não teria só a função de fazer a fiscalização e também investigar crimes a nível estadual, mas também todas as prefeituras. A fazendária já não faz isso, delegacia fazendária? Só que não há um estudo e técnicos específicos preparados para lidar com a saúde, gente. Essa é a grande questão. Quem está na fazendária está lidando com crime de corrupção na compra de maquinários, numa licitação da educação. A saúde, a compra do medicamento, ela é fracionada, é por unidade, ela não é por cartela, ela não é por ml, ela é por ml, não é por frasco. A compra da saúde, existe um instituto jurídico chamado emergência fabricada, que o Emanuel Pinheiro faz muito isso daqui. Ele deixa de comprar medicamentos, não faz licitação dos medicamentos, para depois compra direta, compra com dispensa de licitação, justificado na urgência, que é você, cidadão, que está lá na ponta precisando do medicamento. Então, na minha opinião, precisando de pessoas especializadas, delegados especializados, investigadores especializados, que declinem o seu tempo e que debrucem sobre as compras da saúde de todo o estado de Mato Grosso. Porque aí sim nós vamos começar a resolver um dos grandes problemas da saúde, que é a falta de dinheiro. Quando se gasta mal, inevitavelmente vai faltar dinheiro. Me informe aqui, por favor, no ponto aí, como é que está o tempo aí, o Rômulo, o Caroline, porque... sim. Lorenberg, tem uma última aí, que ficou aí querendo fazer mais uma última? Faz aí a última, por favor, aí. Curta, para que a resposta seja também curta. Entre aspas, tenho certeza de uma coisa, vamos participar ativamente das eleições de 2026. Teremos o Diego como candidato a prefeito? Rapaz, eu ia perguntar isso também, rapaz. Vamos antecipar, é 2024, 2024, né? 2024. Isso, não tenho dúvida que a gente vai participar. Eu dizia há pouco do desejo que eu tenho de ver a nossa Cuiabá resgatar o orgulho de ser cuiabano, o orgulho de morar em Cuiabá. Eu rodei muito o estado de Mato Grosso nos últimos meses e como eu cheguei em algumas cidades e falei bem assim, por que Cuiabá não está assim? Por que Cuiabá está ficando para trás? Por que a capital do estado de Mato Grosso, do agronegócio, um dos estados mais ricos desse país, está definhando? Por que nós temos serviços públicos de péssima qualidade? Por que o cuiabano está andando de cabeça baixa quando ele tem que entrar no transporte coletivo? Por que o cuiabano tem vergonha do bairro em que ele mora porque vê ali o descaso do poder público com ruas cheias de buracos, cheias de lama, sem calçada? Por que ele sofre tanto ainda quando ele vai ao posto de saúde e falta medicamentos? Ou como ontem, o Fernando Rezende me ligou falando que estava numa UPA, precisava do atendimento ao filho e não tinha um pediatra. Aconteceu ontem isso.
Hoje também, a Samira me ligou, falou que estava na UPA do Pascoal Ramos e não teve atendimento porque não tinham médicos. Então, quando eu digo que participarei ativamente das eleições de 2024, porque eu quero fazer parte de um grupo político que tome a Prefeitura de Cuiabá para fazer gestão do bem. Eu quero participar de um grupo político e vou estar dentro desse grupo político, o Partido Republicanos, para eleger o próximo prefeito de Cuiabá e não tenha dúvida disso. Quanto ao Diego Guimarães, vamos deixar que o tempo diga, vamos trabalhar, vamos mostrar nosso trabalho ao Mato Grosso. Não temos essa gana, não temos esse desejo no íntimo do nosso coração, mas eu quero fazer parte desse grupo. Não aceito ainda de maneira tranquila o que aconteceu em 2020. Acho que ali nós tivemos uma grande oportunidade, então isso ainda no meu coração ainda bate constantemente a nossa derrota em 2020, mas não tenho dúvida que em 2024 esse grupo vai se levantar com um novo prefeito para a nossa cidade. Como diria o filósofo Pedro Taques, cada dia com a sua agonia, né? É isso aí. Vamos tocar. Eu quero agradecer demais aqui aliás, a Suelen, a secretária de Saúde, vai estar conosco quarta-feira aqui, viu? Ao vivo no programa Opinião. Muitas coisas para especular para ela aqui. Obrigado, viu, Diego? Esse espaço continua a posto para bem informar você. Parabéns, né? Parabéns também para a família que eu sei que você tem lá, as crianças. Eu ia falar disso, que eu estava esquecendo de mandar um abraço para Maria Luísa, para o Vicente e para minha esposa Resiane. Um beijo para vocês, meus filhos, minha esposa. Eu amo muito vocês. Obrigado por sempre me apoiar. Valeu. 30 segundos, estou me falando para encerrar aqui. Lorenberg, então. Amanhã com a Emirela Martins, ela é tenente-coronel da Polícia Militar e é coordenadora da Patrulha Maria da Penha, às 7h30 da noite aqui no Opinião. Então não perca. Até lá, fica bem, fica com Deus também.